Seja bem-vindo a esse trabalho desse grupo sensacional. Não perca! Boa noite. Hoje a gente vai estar fazendo a realização da montagem do gabinete ATX. Esse trabalho vai ser composto por mim, Felipe, pelo Michael, pelo Matheus e pelo Henrique que está gravando. Isso aí, Henrique. Primeiramente, antes de mais nada, a gente vai fazer a apresentação das peças do computador. Chega junto aí, Henrique. Essa aqui é uma placa-mãe que infelizmente já está queimada, é uma placa-mãe da Intel, cujo modelo dela é o D945GCNL. Ela já está com o processador no slot, no entanto ela está isolada. Essa aqui é a memória RAM, essa aqui é uma memória DDR2. Normalmente vem especificado o modelo e a frequência da memória nela própria. Essa aqui é a fonte do computador, é uma fonte ATX. Geralmente as fontes ATX tem esse conector aqui, que é o conector de 24 pinos. Uma fonte AT são dois conectores diferentes. Essa fonte é uma fonte chaveada, portanto ela pode ser ligada tanto em 110 como em 220. Esse aqui é o HD, ou também conhecido disco rígido, onde são armazenadas as memórias, os programas, arquivos, imagens, tudo que não é uma memória aleatória, que no caso é a memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Então, assim que você desliga o computador ou reinicia o computador, os arquivos nela contidos serão perdidos. O HD é onde normalmente fica instalado o sistema operacional e os arquivos do usuário. Esse aqui é o cooler do processador, ele tem por responsabilidade fazer a refrigeração do processador, já que o mesmo esquenta. Esse aqui é a gravadora de CD e DVD, ou também conhecido como disco óptico, é por onde entra o CD, né? Esse aqui é o gravador de disquete, o leitor de disquete, já não é mais utilizado, mas como já estava montado, a gente vai montar ele junto. Esse aqui é a composição do cabo flat, não é mais utilizado, é uma peça, é um cabo mais antigo. Atualmente os computadores são utilizados, nos computadores atuais são utilizados esse cabo SATA, que é o cabo que liga esse HD aqui, que é o HD mais atual. Esse cabo aqui é um adaptador de tensão para ser ligado ao HD. Agora a gente vai realizar o procedimento de montagem do gabinete ATX, começando pela placa-mãe. É importante ressaltar que todos os componentes já não têm mais utilização. A gente deveria estar numa bancada forrada com uma camada de borracha para melhor isolação e também está utilizando pulseiras antistáticas. Como a gente não está lidando com componentes funcionais, a gente não está tendo esse cuidado agora, mas caso você for realizar a manutenção do seu computador, é importante estar utilizando pulseira antistática e uma bancada preparada para realizar esse tipo de procedimento. A placa-mãe, a gente vai começar a realizar a montagem da placa-mãe. É importante ressaltar que as saídas da placa-mãe, no caso são essas aqui, no caso a saída de áudio, USB, rede, USB, VGA, serial, paralela e PS2, as duas entradas PS2, elas têm que ficar localizadas do lado externo do gabinete. Colocando a placa-mãe e as marcações estando corretas, a gente vai começar a realizar a fixação da placa-mãe. É importante que tenha sempre uma chave Phillips em mãos, tá? Chave Phillips, para quem não sabe, é essa aqui parece uma estrelinha. Os parafusos que vão na placa-mãe são esses parafusos aqui. São parafusos menores e são parafusos que a cabeça dele é um pouco maior, que é para fixar melhor a placa-mãe. Ok. Agora já com a placa-mãe fixada, né, com os devidos parafusos nos seus devidos lugares, é importante salientar que a gente tem que estar colocando esses cabos que vão para frente do gabinete, que são os cabos de
o LED do botão Power, que vai estar indicando que o computador está ligado, o Reset SW, que é o botão de reset, o HDD LED, que no caso é o LED que representa que o HD está em funcionamento, e o Power SW, que no caso é o botão de Power. Se você não interligar esses cabos aqui, que são da frente do gabinete, o computador provavelmente não vai estar ligando, e mesmo que ele ligue não vai estar acendendo algumas outras luzes. De qualquer forma vai estar montado errado. Normalmente esses cabos eles são ligados na parte mais aqui embaixo da placa-mãe. Vê se você consegue pegar aqui. Normalmente ele vai estar descrito aqui como Power, LED. Geralmente a placa-mãe ela te explica onde são colocados os cabos do painel frontal. A gente vai estar colocando aqui agora. Deve ser colocado os cabos frontais para que sejam ligados os botões de liga, o botão de reset, o HD de LED e o HD que indica que o HD está funcionando. A gente vai colocar agora os cabos frontais referentes a portas USB. Se você não colocar esses cabos, as portas USB frontais não vão funcionar. Normalmente a placa indica onde são as entradas USB. A gente vai estar colocando a memória agora, tá ok? A memória sempre é colocada de acordo com o chanfro aqui. Essa que a gente vai estar colocando aqui é a memória DDR2. Importante ressaltar que a gente não está montando da maneira correta, porque a gente tem que ter cuidado ao manusear as peças do computador e está utilizando pulseira anti-estática. A memória vai ser colocada assim. É importante que a memória seja colocada dessa forma. Coloque a memória, pressione, que a trava dela vai fechar automaticamente. Agora a gente vai colocar o cooler para refrigeração do processador. O cooler que a gente vai estar utilizando esse cooler aqui da Intel, tá? Ele já está nas posições corretas dos chanfros, certo? Tem que estar destravado os chanfros, tá bom? Se os chanfros tiver quebrado e tal, ele não vai ter uma boa aderência e vai acabar esquentando o processador. Com isso o computador vai estar reiniciando. É importante colocar o cooler nessa posição aqui. Tem que estar em uma posição onde o cabo dele chegue à alimentação respectiva, que é essa aqui. Toda placa-mãe tem que ter uma alimentação do cooler, tá? Normalmente é essa aqui de 4 pinos, certo? O cooler que a gente está utilizando, que a gente está colocando aqui agora, ele não tem pasta térmica, tá? Normalmente é uma pasta branca que ajuda na refrigeração do processador. De que forma que ela ajuda? A pasta térmica aumenta a aderência entre o dissipador e o processador, fazendo com que assim ele dissipe calor de forma mais fácil. Agora a gente vai estar realizando a colocação do cooler. A melhor forma de colocar o cooler é travando primeiro nas diagonais, tá ok? Como é que coloca? A gente vai pressionar a trava do cooler e rodar ela. Assim ele vai fixar. Podem ver que agora o cooler está firme, tá? Porque todas as 4 pontas dele estão travadas. Pode ir, ó. Pode ver que ele está bem fixo. Se ele não estiver bem fixo, está colocado errado, tá? Agora a gente vai conectar o respectivo cabo de alimentação do cooler na entrada dele. A orientação é sempre seguindo o chanfro do pino aqui, tá? Podem ver que isso aqui encaixa perfeitamente. E sempre colocando o cabinho longe da aba do cooler, tá? Para evitar o cabo pegar no cooler e danificar o componente, certo? Agora a gente vai estar colocando o HD. Esse aqui é um HD SATA, tá? Tem como saber que ele é SATA por conta dessa entrada aqui. Essa entrada é a entrada SATA, certo? Normalmente o HD é colocado nessa parte do gabinete ATX, certo? Normalmente tem essa baia aqui, que é onde coloca os parafusos para regulagem do HD, se ele vai ficar mais para frente ou mais para trás. Podem ver que encaixa perfeitamente a regulagem aqui, certo? Aqui, o parafuso, e a gente vai estar parafusando agora.
Agora que o HD já está bem fixo, a gente vai estar colocando a gravadora ou o disco óptico. Normalmente, a gravadora ou o disco óptico, ela, diferente do HD, não é colocada na parte de trás, e sim na parte da frente, por conta do espelho dela, certo? Podem ver que ela encaixa perfeitamente, e assim como o HD, os parafusos dela têm a marcação correta para estar sendo colocado. A marcação é essa aqui, tá? Podem ver que ela fica certinha aqui na frente. E a gente vai estar parafusando agora. Atacado. Atacado. Podem ver que agora ela está bem fixa. Essa gravadora aqui, é importante salientar que é uma gravadora do modelo IDE, que utiliza o cabo flat, que é esse cabo flat aqui, tá? É um modelo já antigo, já não é mais utilizado, mas a respeito, só para a posteridade, a gente vai estar colocando aí. Agora nós já temos a gravadora, a placa-mãe com processador e memória e o HD, tudo montado no gabinete ATX. A gente vai estar colocando agora a fonte chaveada para estar alimentando o nosso computador. A fonte chaveada, normalmente, as fabricantes optam pelo seguinte modelo: as informações ficam viradas para o técnico, para ele saber o modelo da fonte e quanto que ela tem de voltagem. E esses cabos aqui geralmente ficam mais ao fundo. Se você colocar ela do modo errado, logo você vai saber que ela está do modo errado, porque os parafusos atrás não vão bater e logo você não vai conseguir fixar a fonte. Então a gente vai colocar aqui, certo? Pode ver que os parafusos se encaixam de forma correta na fonte, tá? É um sinal que a fonte está montada do jeito certo. Podem ver que ela está bem firme, certo? E a gente vai alimentar agora o nosso computador. Começando inicialmente pelo conector principal da placa-mãe, certo? Normalmente essa parte aqui que tem o fixador, você vai ver que tem um fixador correspondente, tem uma aba correspondente na placa-mãe, certo? E ela é encaixada da seguinte forma. Essa fonte ela não tem esse 12 volts aqui, tá? Mas normalmente não tem como errar esse conector, já que se você colocar ele de forma errada ele não encaixa. Só firme o conector se ele entrar com facilidade. Se ele não entrar com facilidade, tem alguma coisa errada. Provavelmente está encaixando de forma errada o conector, tá? Mas nesse caso aqui, mesmo com a falta desse 12 volts, o computador vai ligar, tá? É importante também estar colocando o 12 volts da placa-mãe, que é esse aqui. Se não colocar esse 12 volts aqui, o computador não vai ligar, tá? Da mesma forma que tem o conector principal, esse conector também tem no caso a gente pode chamar de guia, né, ou fixador. Pode ver que a entrada na placa-mãe também tem uma guia aqui. E a gente vem e coloca ele aqui. Podem ver que tem o encaixe certo, ele encaixa perfeitamente, sem dificuldade, tá? E a gente coloca ele assim, para melhor estar organizando e para não estar pegando os fios no cooler do processador. Agora a gente vai para a entrada dos periféricos, começando inicialmente pela gravadora óptica, certo? Podem ver que esse aqui é o respectivo conector dela, assim como os outros encaixes tem o modo certo de colocar, tá? Ela não entra de outra forma, só entra desse jeito. Então a gente vem e coloca aqui. Agora a gente vai
pro adaptador SATA, porque essa fonte, como ela é de um padrão mais antigo, ela não tem entrada SATA, então a gente vai estar utilizando o adaptador. De que forma? A gente vai pegar o adaptador, pode ver que ele não entra de outra forma, só vai entrar dessa forma, tá? Tem o encaixe dele perfeito, certinho. A gente vem aqui e ele vai ficar assim. Sendo assim, agora a gente vai pegar a parte SATA, pode ver que ela, assim como as outras entradas, também tem um guia que dificulta o erro do técnico, tá? Que é esse chanfrinho aqui, ele encaixa perfeitamente no HD. Encaixa da seguinte forma, podem ver que o HD também tem o mesmo chanfrado, certo? A gente vem aqui e ele encaixa perfeitamente. Se não encaixar perfeitamente, está errado. Agora a gente vai para o cabo de comunicação de dados do HD, que no caso é o cabo SATA. Assim como a alimentação do HD ele também tem um chanfrado. A gente vai chegar e vai colocar isso aqui, certo? Podem ver que ele encaixa de forma perfeita, sem dar problema algum. E, por fim, a gente vai colocar a alimentação SATA na placa-mãe, certo? Ok, podem ver que ele encaixa certinho. Essa placa-mãe tem 4 entradas SATA, o que permite a entrada de 4 HDs, certo? Agora a gente vai para o cabo de comunicação do disco óptico, que é esse aqui, no caso o IDE. O disco IDE, assim como o HD e como todas as outras entradas do gabinete ATX, tem uma guia aqui, o que dificulta o erro do cidadão, tá? E aqui podem ver que a entrada respectiva dele tem um chanfradinho aqui em cima. Bota um flash aí, bota um flash aí. Aí, beleza. É aqui. Podem ver que é bem aqui assim. Dá pra ver aí, Henrique? Então, beleza. Dá pra ver aqui. Então a gente vai colocar aqui. Podem ver que, assim como os outros... Opa. Assim como as outras entradas, ela entra com... Essa aqui não entra com uma certa facilidade, mas ela entra. Agora a gente vai colocar a parte de comunicação de dados na placa-mãe. Assim como o HD também tem uma entrada aqui na placa-mãe, ela também tem um chanfrado que permite a melhor visualização do técnico que vai estar realizando o procedimento. Vem aqui e coloca, certo? Vamos botar a tampa para finalizar o vídeo? Só tem que... Esse parafuso não vai dar pra só porque o bocal dele tá Espanado. O solto meio tá funcionando. Tá funcionando só porque eu falei que não tá funcionando. Então, Ó, viu? Não tá funcionando. é isso aí. O grupo agradece. Peraí. É nós que vamos, não? E obrigado pela compreensão de todos. É isso aí. Isso aqui é assim que ele fica depois que o gabinete ATX está devidamente montado. Depois é só botar na tomada e queimar ele. Pessoal, apresentar pra vocês aqui o Jefferson. Esse cara é meu técnico preferido. Ele é bom, hein? Confia nele. Bom mesmo, hein, galera? Tem que precisar de formatação ou alguma coisa envolvida com o computador. Ele só é um poucareiro. Ele só é um poucareiro, mas é boa pessoa. Tem que olhar pra de qualidade, né, cara? Porque não é... Obviamente. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Até mais.